Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 46 até o 52. Marcos 10, de 46 a 52, diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que nós tornemos a ver, como no princípio aconteceu. Que o Senhor restaure a visão aos cegos espirituais e emocionais, que têm perdido a visão do reino e têm enveredado por caminhos contrários à tua vontade. Clamamos hoje a ti, Senhor, como aquele cego que desembaraçadamente gritava por ti à beira do caminho, para que tornasse a ver. Que o Senhor ouça o clamor de muitos, que muitas vezes não estão fazendo esse clamor de forma audível, mas o Senhor é aquele que ouve até as intenções dos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Visita os lares aqui representados. E onde houver nesses lares um cego, alguém que perdeu a visão do reino, que essa visão lhe seja restaurada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos chegando no final do ano, e normalmente nesse tempo, ou nessa época do ano, é o tempo de nós fazermos grandes faxinas nas nossas casas físicas. Nós tiramos de lá de dentro as coisas que não servem mais. Nós encontramos coisas que julgávamos perdidas. E também nós encontramos aquelas coisas que ainda podem servir para alguma coisa. E a minha oração hoje é que nesse encontro marcado de Jesus conosco no dia de hoje, seja um encontro restaurador, renovador, sobretudo em relação às nossas famílias. O texto lido, ele é citado por 3 dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos
e Lucas. Cada um deles conta o episódio de sua própria perspectiva. Mateus fala que foram 2 cegos. Marcos e Lucas dizem que foi apenas um. Marcos diz que Jesus o encontrou na saída de Jericó, enquanto Lucas afirma que Jesus o encontrou quando se aproximava de Jericó. Em todos os relatos, o cego ou os cegos foram encontrados à beira do caminho. E logo aqui eu queria fazer uma observação. Nós não fomos chamados para permanecer à beira do caminho, mas no caminho, que é o Cristo. Marcos é o mais específico dos evangelistas. E adivinha qual é o evangelista que eu mais me identifico? Marcos, porque ele é direto, ele é incisivo, ele fala de uma forma objetiva. Eu não gosto de rodeios. Aquilo que tem que ser dito com todas as letras e da forma mais sucinta possível. Detesto detalhes. E ainda hoje eu estava falando isso com alguém. Eu digo, olha, eu fiz uma pergunta, a pessoa fez um discurso. Eu disse, eu não sou delegada, eu não sou detetive, vamos direto ao assunto, em nome de Jesus. E esse cego citado por Marcos, e eu repito, sendo ele o mais específico dos evangelistas, apesar de ter escrito o menor dos evangelhos, quando Jesus estava saindo da velha Jericó e entrando na nova Jericó, encontrou um homem que tinha nome, chamava-se Bartimeu. Seu pai era conhecido, chamava-se Timeu. E essa poderia ser a história de qualquer um de nós, ou de qualquer pessoa que conhecemos. Aquele homem, por alguma razão, perdera a visão, assim como muitos que nós conhecemos hoje. O texto diz que ele vivia esmolando à beira do caminho. O mesmo pedido feito pelo cego do relato de Marcos é feito do relato de Lucas, que eu torne a ver. Por isso nós queremos se tratar do mesmo cego. Já os cegos mencionados por Mateus pedem, Senhor, que se nos abram os olhos. Aqui a situação parece outra. Entendendo que não há contradição entre os relatos, vamos hoje nos ater ao fato em si. Alguém perdera a visão, como muitos que nós conhecemos, e buscava ansiosamente tornar a ver. Quantos ministérios têm sido negligenciados, quantos talentos escondidos, quantas vidas de salvos mais miseravelmente infelizes, porque houve uma perda da visão. Parece que tem uma catarata espiritual nos olhos de muitos que nós conhecemos. Quantos em nosso meio tinham uma visão nítida de seu chamado e de repente, quase sem perceber, foram encurtando a visão e se tornaram míopes espiritualmente, até que cegaram completamente e passaram a viver à margem do caminho que é o Cristo. Não há nada mais triste do que encontrar alguém que andava desembaraçadamente no caminho e de repente perdeu a visão. Se uma cegueira adquirida do ponto de vista físico nos choca e comove, o que se dirá de uma cegueira espiritual? Ultimamente eu tenho visto com tristeza isso acontecer a cada dia. Quando Jesus se fez homem por amor de nós, a sua intenção
não era tratar os problemas do mundo, mas resolver o grande, único e crucial problema do homem, a sua salvação. O homem salvo, justificado pela fé em Cristo Jesus, precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa santificação, ela é progressiva e dura o tempo que ele tiver vivo sobre a terra. Salvação genuína não se perde. Mas os salvos podem perder a visão e precisam se aperceber disso e clamar por Cristo. Uma vez foi perguntado ao Dr. Russell Shedd, teólogo, homem sério nas coisas das Escrituras, se era possível perder a salvação. Ele disse: depende de quem lhe salvou. Porque se foi Jesus, não tem como perder. Ouviram? Em nenhum lugar das Escrituras encontramos Jesus implantando uma religião, mas buscando um relacionamento íntimo com todos os que por ele foram restaurados: cegos, coxos, leprosos, endemoniados, lunáticos, enfermos, até mesmo mortos foram ressuscitados. Mas como o Senhor é Deus misericordioso e compassivo e também Deus de oportunidades, Ele está sempre nos proporcionando chances de renovarmos a nossa visão concernente ao reino de Deus, bem como ao nosso próprio chamado. Mas precisamos estar atentos. E quando eu falo isso, eu não falo de gritaria, eu não falo de doidice, como nós temos visto em muitos lugares, de pinotes de toda qualidade. Eu falo de intimidade viva e estreita com o Cristo. O maior dos santuários é o seu quarto, o lugar onde você dobra seus joelhos e fala com o seu Pai que ouve em secreto, e seu Pai que ouve em secreto lhe recompensa. A experiência de Bartimeu aponta para algumas atitudes que devemos ter, ou que devem ser tomadas urgentemente por aqueles que perderam a visão espiritual. Essa palavra, ela também é publicada através do YouTube, para quantos tenham ouvidos espirituais para ouvir. Primeira atitude: aquele cego clamou ao Senhor com sinceridade de coração e não se deixou abater pelas críticas e repressões. Ele gritou a plenos pulmões, ele, pela experiência, ele sabia que aquela movimentação em volta dele era uma movimentação atípica, e ele sabia de algum modo que Jesus o Nazareno estava passando, e ele grita a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é preciso que nós levantemos esse clamor enquanto pais, enquanto mães, enquanto irmãos, para que aqueles que se desviaram do caminho tornem a ver, em nome de Jesus. A palavra clamar é pedir, rogar aos brados, mesmo a despeito de toda a oposição. Bartimeu clamou ao Senhor, chamando pelo seu título messiânico, filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus e não se deixou intimidar. Assim devemos fazê-lo com toda a força do nosso coração. Bartimeu reconheceu que só o Senhor era a saída para aquela sua situação. Ele não
podia perder aquela chance de ser restaurado, e foi a luta, apesar da cegueira, apesar da limitação. Ele não podia enxergar, mas podia gritar, e assim ele fez, e nós podemos fazer também. Jesus Cristo é a resposta para as nossas deformidades, fragilidades e inadequações. Ele é a resposta para aquelas inclinações da nossa carne contrárias à vontade de Deus. E nós temos repetido muitas vezes nesse lugar: o nosso adversário, ele não tem poder criativo nem criador. E ele vive ao derredor esperando que a nossa carne pecaminosa dê a ele o mote para que ele haja contra nós. O pior dos três inimigos do cristão é a carne, porque é ela que clama pelo pecado, é ela que clama por aquela inclinação contrária à vontade de Deus. E onde a coisa ruim entra nisso, ele facilita as coisas. Que estejamos atentos. A gente está chegando no fim do ano, é tempo de grandes faxinas. E eu proponho à igreja, proponho a cada um de vocês que se deixem fascinar pelo Espírito Santo de Deus. Há coisas não confessadas, há coisas guardadas, apodrecidas no fundo das nossas almas que precisam ser tiradas de lá, pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí eu queria, mais uma vez, chamar a atenção para o fato de que Jesus é a resposta para as nossas deformidades, fragilidades, inadequações e inclinações. Tudo que precisamos é clamar e crer que só Ele pode nos restaurar, tanto para os cegos de nascença quanto para os que perderam a visão ao longo da jornada. A saída é uma só: Jesus, o Cristo de Deus. O que leva uma pessoa a perder a visão? As causas da cegueira física são muitas, mas uma delas tipifica aquilo que acontece com a cegueira espiritual: a permanência num ambiente escuro por muito tempo. Fazer concessão às trevas é perigoso. Vivemos em um tempo em que a igreja tem feito muitas concessões às trevas. Os que perderam a visão da luz foram obscurecidos pela insistência em permanecer nas trevas. E sabem de uma história hoje de: olha, isso não tem nada demais. Essa frase ela foi proibida, foi proferida no inferno pelo coisa ruim. Crente não pode perder o foco da luz que é Jesus. Na verdade, o cristão deve caminhar sempre em direção à luz. Em Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Vai amanhecer, Jesus está chegando. Que nós nos preparemos em nome de Jesus. A segunda atitude do cego: ele lançou de si a capa e foi ao encontro do Senhor. E capa aqui representa toda e qualquer falsa segurança a qual nos agarramos. A capa pode ser uma pessoa, uma situação, um trabalho, bens materiais, a própria religiosidade de fachada e o igrejismo. Tudo que de certa maneira embaraça nossos passos e impede de irmos a Jesus, que é a nossa verdadeira segurança. Em sua repreensão à igreja de Laodiceia, o Senhor fala a respeito disso. Ele diz: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essas palavras foram proferidas por Jesus a uma igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja prostituta. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, lista uma série de virtudes que devem ser buscadas e exercitadas pelo cristão. E quando isto não acontece, diz Pedro nos versículos 8 e 9, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos. E terceira e última atitude daquele cego: ele foi extremamente objetivo e específico em seu pedido ao Senhor. Eu acho que ele era meu parente. Vamos ser diretos. Não adianta você dizer: Senhor, eu fiz isso para o Senhor, eu fiz aquilo. O Senhor disse: eu conheço você, eu sei quem você é. Que nós abramos os nossos corações na presença do Senhor, que nos rasguemos diante do Eterno e que Ele venha com toda a liberdade e sonde os nossos corações e veja se há em nós, e certamente há, caminhos maus, e que Ele possa nos conduzir ao caminho eterno. Muitos serão tirados da terra prematuramente por causa das suas inclinações malignas, sem arrependimento. Essa passagem nos revela algo precioso. O mendigo já havia chamado Jesus de filho de Davi. Agora ele usa a palavra Raboni, traduzida aqui por mestre. Testifica de uma fé pessoal. Algo ainda permanecia vivo no coração daquele homem, apesar da cegueira. E esta semente viva o fez clamar pelo Cristo. Outra coisa que o texto nos ensina é ser objetivos, repito, quanto ao que necessitamos. E aí, mais uma vez, eu pergunto: por que fazemos tantos rodeios em relação ao que precisamos? Exercitemos a nossa fé e nossa objetividade, porque muitos clamam e não são atendidos por falta de fé e de objetividade. Vamos direto ao ponto. Qual o resultado das atitudes de Bartimeu? Primeiro, o Senhor se voltou para ele no meio daquela agonia tremenda que ele estava. O Senhor atendeu o seu clamor, restaurando-lhe a visão. Ele saiu de posse de vitória, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E o Senhor está dizendo a cada um de nós hoje: deixem de ser religiosos de fachada e busquem um relacionamento íntimo com o Deus vivo, onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor está neste lugar. O desejo do coração de Deus é mudar radicalmente as nossas histórias e nos conduzir ao caminho eterno. O que esse texto nos ensina hoje? Primeira coisa: se você se encontra numa situação semelhante à de Bartimeu e não enxerga saídas, então pare agora mesmo e clame ao Senhor com toda a força do seu coração. E Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Segundo lugar, lance fora toda a capa que tem embaraçado os seus passos.
renuncie a tudo que tem representado uma falsa esperança e corra para Jesus. Confie nele e a resposta virá. A sua visão será restaurada para a glória de Deus. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui na terra. Pela minha vontade eu já tinha ido para casa. Mas o maior desejo do meu coração é que vocês vejam, assim como aconteceu com aquele cego. E por último, diante do Senhor, que você seja específico e exercite a sua fé. Você certamente sairá de posse de vitória. Uma vez restaurada a visão, retome o caminho. Falo para vocês presencialmente e falo para aqueles que nos ouvem através do vídeo. O Senhor está chamando você de volta para o caminho. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça possa aplicar essa porção da palavra ao coração de cada um de vocês. Amém?